a segunda vez que acontece um fenômeno parecido. Da primeira vez, tá? Claro que não é a mesma situação, mas a primeira vez que eu fiquei sabendo que eu fui atacada espiritualmente, que alguém fez magia negra pra mim, que na época foi magia negra, eu acordei bem bonita, bem disposta, tomei meu café super reforçado e fui trabalhar. Cheguei ali no trabalho, tava lá no Chorei, né, na reunião inicial da fábrica, eu virei pra minha colega do lado e falei assim, nossa, eu tô sentindo mal, eu vou desmaiar. E eu desmaiei. E assim, não tinha motivo nenhum aparente pra eu passar mal daquele jeito. Na hora eu falei assim, alguma coisa muito estranha. Daí, eu ligo pra minha mãe, e minha mãe fala, a tua tia que passou mal, desmaiou, daí ela foi fazer ressonância. Eu falei, peraí, eu desmaio do nada, minha tia desmaiou do nada, minha tia fez todos os exames lá, porque ela sempre foi prevenida, né, então ela sempre, qualquer coisinha, ela ia no médico, e tipo, e não deu nada, né, não deu nada os exames da minha tia, e eu também não tinha nada, assim. Eu achei isso muito, muito estranho, ele é pai de santo da Umbanda e do Candomblé. Então eu comentei com ele, falei assim, olha, eu acho que tem alguma coisa feita. Ele falou assim, eu vou pedir pra minha mãe de santo, que ela é evidente, eu vou pedir pra ela ver. Aí ela pegou, bateu uma vela lá. Essa mãe de santo dele eu não a conhecia, nunca conheci pessoalmente. Ela bateu uma vela lá e ela falou assim, Laura, quem fez isso pra você foi uma tia sua. E me descreveu a minha tia. Aí eu falei assim, já sei quem é. Tá. Aí ela pegou, desfez, na época eu paguei pra ela comprar os negócios e desfazer aquela magia que ela tinha feito pra mim. Beleza, falou que ela usou cérebro de macaco, sangue, um monte de coisa pra poder acabar com... pra me fazer ficar ruim da cabeça, né? E aí... Tá, essa foi a primeira vez. Aí chega ontem, né? A Alice comentou com a gente que tinha feito o tratamento do meu pai, que é na parte da manhã no Brasil, ontem de manhã no Brasil, ontem à noite pra gente aqui no Japão. E eu peguei e liguei pro meu pai e pra minha mãe pra ver como é que meu pai tava. Aí minha mãe falou, olha, o problema da tremedeira da mão dele, assim, de falta de coordenação, né? A falta de coordenação piorou, tá pior. Mas hoje ele acordou melhor. Hoje ele tá melhor, ele já levantou, ele já conseguiu fazer as coisas melhor do que o que ele tava fazendo antes. E aí ela me falando, eu tava cozinhando, né? E do nada explodiu, assim, apareceu um fogo assim no fogão do nada, assim, explodiu. Aí, sorte que o meu irmão, ele tem síndrome de Down, e quando ele nasceu prematuro e ele teve problema de... Ele ficou surdo-mudo, né? Ele não escuta direito, escuta só muito alto, assim, ele não aprendeu a falar direito também. O meu irmão tava na cozinha e ele é muito atento a tudo, ele sempre foi muito, assim, atento a tudo que tá acontecendo. Então, quando deu essa explosão, ele foi lá e desligou o botijão de gás, né? Minha mãe falou assim que, graças a Deus, não aconteceu nada, não teve nada, né? Aí meu irmão já foi lá, já isolou, sabe igual faz aqui no Japão, que eles colocam, quando tem obra, essas coisas, isola toda a área, assim, tampa? Ele diz na minha mãe que ele fez isso com o fogão. E aí, logo em seguida, que eu falei com a minha mãe e tal, eu fiz um negocinho aqui, eu liguei pra Ju. A Ju é uma paciente minha, de terapia energética, que eu a conheci o ano passado, em abril do ano passado, que primeiro ela pediu pra fazer a leitura do tarô pra ela, que eu fiz com a remessa de tarô grátis que eu tinha feito, e depois ela me contratou pra poder fazer o serviço de limpeza energética dela e do marido dela. E desde então, assim, ela teve uma afinidade muito grande comigo e a gente sempre se ajuda, sempre conversa e tal. E aí ontem deu vontade de ligar pra ela, eu peguei e liguei pra ela. E falei, Ju, como é que você tá? Tal. Aí ela me contando, ela falou assim, Laura do céu, hoje eu tava cozinhando, e aí eu cozinhando, explodiu o fogão, assim, deu uma chama assim no fogão, assim. Laura, não me queimou nada, não passou nada, mas deu esse negócio. Eu falei assim, com a Ju, que tá muito próxima de mim, né, aconteceu isso. Com a minha mãe aconteceu isso. E aí, semana passada, eu esqueci de contar, na ordem cronológica. Semana passada, a Yamada-san, que é a japonesa, minha upline da Amway aqui, ela que me deu casa, abrigo quando eu voltei. Eu fui uma vez pro Brasil, quando eu voltei, eu fiquei na casa dela quase um mês, né, e morando lá com ela me ajudando a procurar trabalho, essas coisas. Uma pessoa muito linda, muito de luz. E ela mandou uma mensagem pra mim desesperada, porque em maio eu fui com a Alice pra lá, pra Gifu, e aí a Alice fez tratamento nela. Ela tinha o encosto da mãe dela há 22 anos acompanhando ela sabia que a mãe dela tava lá, ela falava, mamãe, pode descansar, eu tô bem. Só que a mãe dela não descansava, tava lá junto com ela. Daí a Alice encaminhou. E aí ela mandou mensagem pra mim, Laura, o meu marido, ele caiu, ele teve uma fratura nas cadeiras, a mesma coisa que meu pai teve, que meu pai, esse tempo atrás, não sei se faz uns 2 meses já, ou menos, meu pai tava em casa, do nada, desmaiou, e caiu de mau jeito, bateu, não sei se foi na mesa, não sei aonde lá, fraturou a cadeira. Meu pai já tem a coluna trincada, fraturou as cadeiras e tava de cama, minha mãe tava tendo que ajudar pra ir no banheiro, tinha muita dor, pra tudo. E aí a Amada me manda essa mesma mensagem, Laura, olha, será que aquela bruxa ainda tá por aí? Porque tá difícil aqui que meu marido caiu, ele trincou as cadeiras e... que ela consiga, se ela conseguir ajudar ele a conseguir pelo menos ajudar a levantar e aí no banheiro, essas coisas, mesmo com dor, já ajudaria, foi a mensagem que ela me mandou. Então, assim, pessoas próximas de mim tendo acidentes iguais, né? Igual a primeira vez que eu te falei foi em 2004, que aconteceu isso, 2003, 2004. E assim, e era magia, né? E aí a Alice foi ver, o do senhor, né, do marido da Yamada-san, foi magia que foi feita pra ele. Do meu pai foi magia que foi feita pra ele. E aí ontem acontece esse acidente com a minha mãe com a Ju, né, essa questão do fogo lá. Então eu falei assim, olha pra você ver, muita coisa que às vezes a gente acha, é só um acidente, é só uma coincidência, né? Na verdade, tem influência de magia. O que acontece? Nós, como pessoas boas, que que queremos ajudar as pessoas, né? O professor Weiner colocou isso de uma forma bem engraçada outro dia na live, que ele falou, olha, você vai lá, você ajuda a pessoa a resolver o problema dela. O problema daquela pessoa lá, ele falou assim, agora eu não tenho pra onde ir, eu tenho que sair daqui pra onde eu vou, então eu vou te acompanhar. E aí vai acompanhar outras pessoas. Então,
quando se trata de ajudar pessoas, independente se nós entendemos de magia ou de não, se a gente acredita ou não em feitiçaria e macumba ou todas essas coisas, né? Muitas vezes, se a gente baixa a guarda, ou seja, se a gente ajuda a pessoa e a gente fica triste junto com a pessoa e a gente às vezes abaixa a imunidade, abaixa a nossa vibração, a gente às vezes acaba trazendo aquele problema pra gente sem saber, né? Então aquilo acaba afetando a gente. E principalmente quando a gente tá tratando diretamente com isso, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, assim, a gente tem que estar muito consciente, é o que a Alice falou ontem, né? A gente tem que estar sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa força, a nossa mente, pra gente estar ali consciente de quem nós somos, qual o nosso papel. Porque se a gente tá com medo, se a gente não tem amor próprio às vezes, ou se a gente às vezes tem insegurança, aí a gente vai cair naquela insegurança, a gente vai acabar afetando a gente e as pessoas próximas da gente. Então nós temos que ser muito fortes quando a gente se propõe a uma missão dessa. A gente tem que estar consciente de que essas coisas podem estar acontecendo, né? Mas nós temos também que ter a certeza de que nós estamos protegidos. Porque assim, na história de vida da minha mãe e do meu pai, já era pra minha mãe e meu pai ter morrido 200 vezes. É muita coisa, né, que foi feito. E assim, de todas essas milhares de coisas que foram feitas, a gente, no caso da minha mãe, né, eu sei de uns 3 ou 4 episódios só. Mas com certeza tem muito mais. E do meu pai eu nem sabia que tinha, né? Igual eu te falei, eu sabia dessa a primeira magia que eu fiquei sabendo foi essa de 2004. Mas, né, teve várias outras de várias pessoas que eu não sabia, né? Então, assim, e eu, até recentemente, eu também acreditava que a maioria das pessoas acredita. Tô com Deus, tô protegida. Sim, tô com Deus, tô protegida, mas se às vezes tem algum momento de fraqueza meu, é naquele momento de fraqueza que às vezes, né, eu vou sofrer um acidente ou vou ter algum probleminha ali, não vai ser tudo, né, tranquilo igual seria se a gente tivesse mais consciência e prestasse mais atenção nesse tipo de situação, né? Ontem eu falei com você, né? Depois eu fiz um atendimento. Nossa, esse atendimento foi maluco também. Maria, me tá com alguma coisa aí no pescoço? Começou. Ontem eu tava boa assim. Quando eu começo a conversar com vocês, nesses dias eu tô bem. Hoje começou a dar aquele negócio. No pescoço, né? Ó, já peguei já. Foi embora essa fase. Agora de manhã, naquelas 5, um pouquinho antes das 5, meu celular. Vem umas mensagens. Falei, gente, o pessoal começou a ter comigo hoje, né? Aí eu vi a Juliana. A Ju, pediu socorro. Eita. Ela editou os nossos vídeos. Sim. E ela foi colocar, né? Na rede, ela falou que travou e bloquearam ela, né? Bloquearam, ela tava invadindo o aplicativo. Aí ela pegou e foi fazer um vídeo meu, né? Ela fez também, deu a mesma coisa, que ela tava invadindo. Ela não me falou que tinha dado que invadindo, não. Ela só falou que, no meu caso, ela tinha falado que tinha bloqueado ela. Ela tinha me mandado, pra ela era de madrugada, ainda 4, 5 da manhã. Aboliram o vídeo, né? Tanto o meu que ela falou que tinha feito, e veio com esse aviso. Ela estava invadindo. Nossa. Aí ela me contou agora, ela pediu pra... Eu falei assim, que eu tinha na hora de fazer uma nova limpeza pra ela, né? Sim. Ela tava me mandando mensagem, agora que você tá falando dela, ela tava mandando mensagem pra mim. Eu falei, vamos fazer hoje pra mim, amanhã pra ela, de manhã. Pra gente fazer a limpeza, porque se ela não tá conseguindo vender nada. Parou tudo na vida dela, né? Mas aí eu falei pra ela, todo dia tem que tá limpando, não tem jeito. O que tá acontecendo, que eu ontem até comentei, né, no nosso diálogo, que esses seres, a energia maléfica, sabem do nosso trabalho, sabem, eles sabem, e que é pro bem, que a gente vai mudar muito a cabeça com isso, e aí eles vão começar a nos atacar. Porque assim, você tá destruindo um monte, então assim, eles estão perdendo exércitos, né? Eles estão perdendo exércitos, porque... Você tá arrancando as nossas cabeças, né? Então, até ontem eu tive uma sessão com a minha psicóloga, né? Depois que eu atendi a moça, foi a amiga da Silvana, né? Lá em Yogaki. Ela ficou impressionada. Aí ela falou assim, que ela tinha caído recentemente, o pé dela tava inchado, afundado, né? E escuro, né? Sei. Aí eu fui tratando dela, aí eu falei, não, vamos agora, fica tratando tudo. Ela foi falando de tava, eu fui tirando, eu falei, bom, vamos tratar do seu pé, né? É o pé esquerdo. E aí comecei a tratar, e ela falou assim, não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu estou enxergando as veias do meu pé, que ela não enxergava. Ela falou assim, gente, a parte afundada parou de sumiu, voltou ao normal. Aí ela falou assim, nossa, onde tava preto tá ficando verde. Aí daqui a pouco, nossa, ficou branquinho. O pé dela voltou ao normal. Mas desinchou. É pra você ver o poder de mexer com a energia que tá ali, né? Porque assim, você, além de fazer a energia circular, você ainda destrói, né, o que tá ali. Porque eu tava impedindo que ela trabalhasse, né? Porque é de pé, porque ela trabalha de pé. Porque ela o pé todo dolorido, daí o corpo dela ficou, ela não entendeu o peso no pé. Então ela começou a ficar torta, né? E ela falou, não é normal essa dor na costa, eu sempre tive há muito tempo, não sei o quê. Já se tornou normal, né? Sentir dor não é normal, né? Daí fui tirando dela. Highlight, sentir dor não é normal, sentir dor não é normal. Aí ela falou assim, nossa, eu tenho uma dor na escápula, e parece um negócio que tá ali, assim, um ponto doendo, que alguém fica cutucando. Daí eu peguei, falei, vamos ver se a gente consegue tirar. Não, mas isso já tem faz tempo já. Não quer tirar o demônio de estimação, como diz o outro lá. Daí eu fui tirando, ela falou assim, nossa, eu falei, agora você tá sentindo? Ela falou assim, só uma dorzinha. Eu falei, não, então vamos ver se eu acho alguma coisa. Não, achei, foi, tá, então machucado. Eles machucaram você. Aí eu peguei e enviei energia de cura pra ela, que é o reiki, né? Daí ela pegou, ela falou assim, nossa, ela levou, deixa eu levantar. Aí ela falou, nossa, eu não tenho dor nenhuma. Muito incrível. Alice, ela é boa depois, quando a gente for fazer com alguém que já foi tratada, explica a situação. Eu perguntei pra ela. Eu perguntei pra ela se ela gostaria. Ela falou assim, eu faço questão. Eu vou, eu tenho a foto do meu pé inchado, ela falou. Ela acabou de me mandar mensagem. Ah, que bom. Então, isso é muito satisfatório. É muito importante, né? De ter o antes e o depois, né? Quando você faz isso. Uma pena, eu sou muito lesa, né? Eu já falei pra vocês, né? Eu já falei pra você, cadê teu celular pra tá gravando aí? Eu te dei o gravador, cadê o gravador pra tá gravando? Mostra aí o pé, o antes e o depois pra fazer. Não, é que eu não sabia. No meio exatamente que ela falou do pé, que ela caiu, né? Então, mas aí quando ela falou, me mostra teu pé. Deixa eu ver como é que tá seu pé primeiro. Aí você já fica ligado pros próximos. Tira print da tela quando você tiver, né? Eu deveria ter tirado a foto dela antes. Exatamente. Gente, Você tem que tirar print da tela quando você estiver fazendo. Ela rejuvenesceu uns 20 anos.
Peraí, eu quero agora. A Alice faz aqui um tratamento, beleza? Ó. Feiura pode ser ataque espiritual, coloca aí. Peraí. Velhice pode ser ataque espiritual. Não, lembra da Juliana, quando ela ficava antes, no primeiro Não, você não viu ontem a Yumi falando de mim também? Que a minha olheira desapareceu? Mas então, a gente conversando aqui, né, a Mayumi tava com dor aqui, eu também tava sentindo dor aqui enquanto a gente tava falando. E aí, quando você começou a contar também, eu tava sentindo uns negócios aqui. Mas é uma sensação diferente que eu tive hoje no cérebro. Um negócio meio que ardido, um negócio diferente. Assim, Deixa eu contar o que a Cida mandou pra mim. Eu tô curiosa, ela tá contando alguma coisa. Deixa eu ver. Eu vou ler com vocês, eu não sei o que ela me mandou. Olha, gente, 111 mensagens. Olha, esse número me acompanha pra caramba. Um dia desses, lembra, Alice, que eu disse? A gente tava conversando. Sim. Aí foi uma conversa que a gente fez o áudio e deu 111. Aqui, deixa eu ver. Ela tá falando que ela ficou com a dor no pé. Deixa eu ver se eu consigo tirar agora dela. Pede pra ela mandar uma foto, como é que tá o pé dela agora, e pra ver se tem a mudança depois quando você trata. Se agora tem que fazer isso. Vou falar, tire foto, vamos ver. Laura, você tá com outro semblante hoje. sim. Ontem eu tava detonada. E anteontem, não foi só eu e o Mirko. O Mirko chegou detonado, tomou banho, deitou e dormiu. Ontem a gente já tava melhor, eu fui fazer Uber com ele. Mas ainda assim eu tava com dor de cabeça, tá? Assim, tava me incomodando, hein? E durante a tarde ontem, eu caí. Vocês viram, né? Acho que eu mandei o vídeo lá no grupo da minha cara, quando eu acordei. Eu vi, não entendi. O que a Laura passou com essa cara dela? O que aconteceu? Eu tava aqui trabalhando em cima dos vídeos, sincronizando áudio com vídeo, subindo pro YouTube, arrumando. Me deu um sono, mas um sono incontrolável, eu simplesmente apaguei em cima do meu braço, assim. Acordei babando, com a mão toda babada. Eu não acredito. Apaguei, do nada, assim. Aí acordei com aquela cara linda que eu tava. Deixa eu registrar essa cara pra vocês verem. Como é que a gente fica? Podre. Eu vi a cara e não entendi. Mas agora eu entendi. Eu tô esperando ela me mandar mensagem. Eu confirmei com a Ju. A Ju quer fazer mesmo hoje. Aí depois eu vou ver se eu consigo. Eu peço ela mais claro, vou pedir pra ela, ou ela filma, ou ela tira foto, né, do tratamento hoje. Eu não contei com a Maíra, contei pra Laura ontem, mas depois da nossa reunião tal, eu fui trabalhar, tava caminhando. E aí uma das estudantes de medicina me ligou chorando, falando assim, ligou não, ela mandou mensagem, que ela estava internada e estava tendo um AVC. O lado direito dela ficou paralisado. Ela não conseguia mexer nada do lado direito do corpo dela. E ela, eu falei, me manda um áudio, né? Porque ela ficava com dificuldade de se mover. Aí ela não conseguia falar. Ela tremia, chorando, a voz dela tremendo, né? E falando que ela estava sendo medicada, mas nada estava resolvendo. Aí eu parei no meio do caminho, sentei num banquinho lá, peguei o pêndulo e comecei a tirar coisa dela. Né? Eu falei, falando, você tá sentindo, tá? Daí ela foi falando, chorando. E ela falou, nunca aconteceu isso, Alice, por favor, tá? Eu fui lá, fui fazendo, e o que vinha na minha cabeça, né? E foi me virando, limpei o campo dela. Aí eu falei, olha, eu achei mais coisas feitas pra você. E, assim, na verdade, hoje, quando eu estou andando assim, eu tenho o poder de fazer o tratamento sem a mesa. A mesa pra mim é mais um direcionamento, eu trato sem a mesa mesmo, né? E aí, eu cheguei no trabalho, quando estava trabalhando, eu sempre atento às mensagens, né? Aí ela me mandou a mensagem, Alice, não sei o que você fez, mas eu melhorei. Eu cobrei a AVC dela, estava internada no hospital, o pai dela estava desesperado, que tinha ido pra casa buscar uma coisa dela, porque ela e ela já tinha saído da internação, faz o que, uns 10 anos atrás, ela estava internada de novo. Eu não lembro o que ela tinha, mas ela estava em depressão, alguma coisa assim. Ela vive internada, sabe? Mas eu não tenho mais ninguém que ela tem, né? Então, Alice, essa é outra pessoa. Essa é outra pessoa também que seria boa, se ela puder, pra dar depoimento, um dia se ela puder fazer um vídeo dele, pra gente acrescentar. Porque ela é aquela que o filho queria enforcar, sabe? O menininho queria enforcar. Ela foi muito atacada, ela foi muito, porque ela é muito sensitiva. Ela sente as vibrações das pessoas. Ela sente até o que a pessoa tá pensando. Ela é muito poderosa. Então ela, por isso, e me ajudou muito, né? Por intermédio dela, eu cheguei nas outras médicas, né? No nadador olímpico, foi através dela que vieram muitas pessoas atrás de mim, né? Então, é incrível. Ontem também foi um outro caso. Peraí, Alice, tá ficando muito longa. A Juliana falou que tem que ter 10 minutos, já estamos 27 falando aqui. Peraí, deixa eu parar um pouquinho. Deixa eu te contar. É a segunda vez que acontece um fenômeno parecido. Da primeira vez, tá? Claro que não é a mesma situação, mas a primeira vez que eu fiquei sabendo que eu fui atacada espiritualmente, que alguém fez magia negra pra mim, que na época foi magia negra, acordei bem bonita, bem disposta, tomei meu café super reforçado e fui trabalhar. Cheguei ali no trabalho, tava lá no Chorei, né, na reunião inicial da fábrica, eu virei pra minha colega do lado e falei assim, nossa, tô sentindo mal, eu vou desmaiar. E eu desmaiei. E assim, não tinha motivo nenhum aparente pra eu passar mal daquele jeito. Na hora, eu falei assim, alguma coisa muito estranha. Daí, eu ligo pra minha mãe, e minha mãe fala, a tua tia aqui passou mal, desmaiou, daí ela foi fazer ressonância. Eu falei, peraí, eu desmaio do nada, minha tia desmaiou do nada, minha tia fez todos os exames lá, porque ela sempre foi prevenida, né, então ela sempre, qualquer coisinha, ela ia no médico, e tipo, e não deu nada, né, não deu nada os exames da minha tia, e eu também não tinha nada, assim. Eu achei isso muito estranho, na época, eu estava casada, Mayumi tá tendo interferência do som no fundo aí, acho que seus meninos estão falando alguma coisa. Aí, ótimo. Aí, assim, do nada, eu falei assim, isso tá muito estranho. E o meu ex, ele é pai de santo da Umbanda e do Candomblé. Então eu comentei com ele, falei assim, olha, eu acho que tem alguma coisa feita. Ele falou assim, eu vou pedir pra minha mãe de santo, que ela é evidente, eu vou pedir pra ela ver. Aí ela pegou, bateu uma vela lá. Essa mãe de santo dele eu não a conhecia, nunca conheci pessoalmente. Ela bateu uma vela lá e ela falou assim, Laura, quem fez isso pra você foi uma tia sua. E me descreveu a minha tia. Aí eu falei assim, já sei quem é. Tá. Aí ela pegou e desfez, na época eu paguei pra ela comprar os negócios e desfazer aquela magia que ela tinha feito pra mim. Beleza, falou que ela usou cérebro de macaco, sangue, um monte de coisa pra poder acabar com... pra me fazer ficar ruim da cabeça, né? E aí... Tá, essa foi a primeira vez. Aí chega ontem, né? A Alice comentou com a gente que tinha feito o tratamento do meu pai, que é na parte da manhã no Brasil, ontem de manhã no Brasil, anteontem à noite pra gente aqui no Japão. E eu peguei e liguei pro meu pai e pra minha mãe pra ver como é que meu pai tava. Aí a minha mãe falou, olha, o problema da tremedeira da mão dele, assim, de falta de coordenação, né? A falta de coordenação piorou, tá pior.
Mas, hoje ele acordou melhor. Hoje ele tá melhor, ele já levantou, ele já conseguiu fazer as coisas melhor do que o que ele tava fazendo antes. E aí ela me falando, eu tava cozinhando, né? E do nada explodiu, assim, apareceu um fogo assim no fogão do nada, assim, explodiu. Aí, sorte que o meu irmão, ele tem síndrome de Down. E quando ele nasceu prematuro e ele teve problema de... Ele ficou surdo-mudo, né? Ele não escuta direito, escuta só muito alto, assim, ele não aprendeu a falar direito também. O meu irmão tava na cozinha e ele é muito atento a tudo, ele sempre foi muito, assim, atento a tudo que tá acontecendo. Então, quando deu essa explosão, ele foi lá e desligou o botijão de gás, né? Minha mãe falou assim que, graças a Deus, não aconteceu nada, não teve nada, né? Aí meu irmão já foi lá, já isolou, sabe igual faz aqui no Japão, que eles colocam, quando tem obra, essas coisas, isola toda a área, assim, tampa. Ele diz na minha mãe que ele fez isso com o fogão. E aí, logo em seguida, que eu falei com a minha mãe e tal, eu fiz um negocinho aqui, eu liguei pra Ju. A Ju é uma paciente minha, de terapia energética, que eu a conheci o ano passado, em abril do ano passado, que primeiro ela pediu pra fazer a leitura do tarô pra ela, que eu fiz com a remessa de tarô grátis que eu tinha feito, e depois ela me contratou pra poder fazer o serviço de limpeza energética dela e do marido dela. E desde então, assim, ela teve uma afinidade muito grande comigo e a gente sempre se ajuda, sempre conversa e tal. E aí ontem deu vontade de ligar pra ela, eu peguei e liguei pra ela. E falei, Ju, como é que você tá? Tal. Aí ela me contando, ela falou assim, Laura do céu, hoje eu tava cozinhando. E aí, eu cozinhando, explodiu o fogão. Assim, deu uma chama assim no fogão, assim. Laura, não me queimou nada, não passou nada, mas deu esse negócio. Eu falei assim, com a Ju, que tá muito próxima de mim, né? Aconteceu isso. Com a minha mãe aconteceu isso. E aí, semana passada, eu esqueci de contar na ordem cronológica. Semana passada, a Yamada-san, que é a japonesa, minha upline da Amway aqui, ela que me deu casa, abrigo quando eu voltei. Eu fui uma vez pro Brasil quando eu voltei. Eu fiquei na casa dela quase um mês, né? E morando lá com ela me ajudando a procurar trabalho, essas coisas. Uma pessoa muito linda, muito de luz. E ela mandou uma mensagem pra mim desesperada, porque em maio eu fui com a Alice pra lá, pra Gifo. E aí a Alice fez tratamento nela. Ela tinha o encosto da mãe dela há 22 anos acompanhando ela. Ela sabia que a mãe dela tava lá. Ela falava, mamãe, pode descansar, eu tô bem. Só que a mãe dela não descansava, tava lá junto com ela. Daí a Alice encaminhou. E aí ela mandou mensagem pra mim, Laura, o meu marido, ele caiu. Ele teve uma fratura nas cadeiras. A mesma coisa que meu pai teve, que meu pai esse tempo atrás, não sei se faz uns 2 meses já, ou menos. Meu pai tava em casa, do nada, desmaiou e caiu de mau jeito, bateu, não sei se foi na mesa, não sei aonde lá, fraturou a cadeira. Meu pai já tem a coluna trincada. Fraturou as cadeiras e tava de cama, minha mãe tava tendo que ajudar pra ir no banheiro, tinha muita dor, pra tudo. E aí a Amada me manda essa mesma mensagem, Laura, olha, será que aquela bruxa ainda tá por aí? Porque tá difícil aqui que meu marido caiu, ele trincou as cadeiras e... que ela consiga, se ela conseguir ajudar ele a conseguir pelo menos ajudar a levantar e aí no banheiro, essas coisas, mesmo com dor, já ajudaria, foi a mensagem que ela me mandou. Então, assim, pessoas próximas de mim tendo acidentes iguais, né? Igual a primeira vez que eu te falei foi em 2004, que aconteceu isso, 2003, 2004. E assim, e era magia, né? E aí a Alice foi ver, o do senhor, né, do marido da Yamada-san, foi magia que foi feita pra ele. Do meu pai foi magia que foi feita pra ele. E aí ontem acontece esse acidente com a minha mãe com a Ju, né, essa questão do fogo lá. Então eu falei assim, olha pra você ver, muita coisa que às vezes a gente acha, é só um acidente, é só uma coincidência, né? Na verdade, tem influência de magia. O que acontece? Nós, como pessoas boas, que que queremos ajudar as pessoas, né? O professor Weiner colocou isso de uma forma bem engraçada outro dia na live, que ele falou, olha, você vai lá, você ajuda a pessoa a resolver o problema dela. O problema daquela pessoa lá, ele falou assim, agora eu não tenho pra onde ir, eu tenho que sair daqui pra onde eu vou, então eu vou te acompanhar. E aí vai acompanhar outras pessoas. Então, quando se trata de ajudar pessoas, independente se nós entendemos de magia ou de não, se a gente acredita ou não em feitiçaria e macumba ou todas essas coisas, né? Muitas vezes, se a gente baixa a guarda, ou seja, se a gente ajuda a pessoa e a gente fica triste junto com a pessoa e a gente às vezes abaixa a imunidade, abaixa a nossa vibração, a gente às vezes acaba trazendo aquele problema pra gente sem saber, né? Então aquilo acaba afetando a gente. E principalmente quando a gente tá tratando diretamente com isso, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, assim, a gente tem que estar muito consciente, é o que a Alice falou ontem, né? A gente tem que estar sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa força, a nossa mente, pra gente estar ali consciente de quem nós somos, qual é o nosso papel. Porque se a gente tá com medo, se a gente não tem amor próprio às vezes, ou se a gente às vezes tem insegurança, aí a gente vai cair naquela insegurança, a gente vai acabar afetando a gente e as pessoas próximas da gente. Então nós temos que ser muito fortes quando a gente se propõe a uma missão dessa. A gente tem que estar consciente de que essas coisas podem estar acontecendo, né? Mas nós temos também que ter a certeza de que nós estamos protegidos. Porque assim, na história de vida da minha mãe e do meu pai, já era pra minha mãe e meu pai ter morrido 200 vezes. É muita coisa, né, que foi feito. E assim, de todas essas milhares de coisas que foram feitas, a gente, no caso da minha mãe, né, eu sei de uns 3 ou 4 episódios só. Mas com certeza tem muito mais. E do meu pai eu nem sabia que tinha, né? Igual eu te falei, eu sabia a primeira magia que eu fiquei sabendo foi essa de 2004. Mas, né, teve várias outras de várias pessoas que eu não sabia, né? Então, assim, e eu, até recentemente, eu também acreditava que a maioria das pessoas acredita. Tô com Deus, tô protegida. Sim, tô com Deus, tô protegida, mas se às vezes tem algum momento de fraqueza meu, é naquele momento de fraqueza que às vezes, né, eu vou sofrer um acidente ou vou ter algum probleminha ali, não vai ser tudo, né, tranquilo igual seria se a gente tivesse mais consciência e prestasse mais atenção nesse tipo de situação, né? Ontem eu falei com você, né? Depois eu fiz um atendimento. Nossa, esse atendimento foi maluco também. E Maria me tá com alguma coisa aí no pescoço. Começou. Ontem eu tava boa, assim, quando eu começo a conversar com vocês, nesses dias eu tô bem, bem. Hoje começou a dar aquele negócio. No pescoço, né? Já peguei já. Foi embora essa fase. Agora de manhã, lá pelas 5, pouquinho antes das 5, meu celular, vem umas mensagens. Falei, gente, o pessoal começou a ter comigo hoje, né? Aí eu vi a Juliana. A Ju, pedindo socorro. Eita. Ela editou os nossos vídeos. Sim. E ela foi colocar, né? Na rede, ela falou que travou, bloquearam ela, né? Bloquearam, ela tava invadindo o aplicativo.
Aí ela pegou, foi fazer um vídeo meu, né? Ela fez também, deu a mesma coisa. Que ela tava invadindo. Ela não me falou que tinha dado que invadindo, não. Ela só falou que, no meu caso, ela tinha falado que tinha bloqueado ela. Ela tinha me mandado, pra ela era de madrugada, ainda 4, 5 da manhã. Aboliram o vídeo, né? Tanto o meu que ela falou que tinha feito, e veio com esse aviso. Tipo, ela estava invadindo. Nossa. Aí ela me contou agora, ela pediu pra... Eu falei assim, que tá na hora de fazer uma nova limpeza pra ela, né? Sim. Ela tava me mandando mensagem, agora que você tá falando dela, ela tá mandando mensagem pra mim. Eu falei, vamos fazer hoje pra mim, amanhã pra ela, de manhã. Pra gente fazer a limpeza, porque se ela não tá conseguindo vender nada. Parou tudo na vida dela, né? Mas aí eu falei pra ela, todo dia tem que tá limpando, não tem jeito. O que tá acontecendo, que eu ontem até comentei, né, no nosso diálogo, que esses seres, a energia maléfica, sabe do nosso trabalho, sabem, eles sabem, e que é pro bem, que a gente vai mudar muito a cabeça com isso, e aí eles vão começar a nos atacar. Porque assim, você tá destruindo um monte, então assim, eles estão perdendo exércitos, né? Eles estão perdendo exércitos, porque... Você tá arrancando as nossas cabeças, né? Então, até ontem eu tive uma sessão com a minha psicóloga, né? Depois que eu atendi a moça, foi a amiga da Silvana, né? Lá em Biogás. Ela ficou impressionada. Aí ela falou assim, que ela tinha caído recentemente, o pé dela tava inchado, afundado, né? E escuro, né? Sei. Aí eu fui tratando dela, aí eu falei, não, vamos agora ficar tratando tudo. Ela foi falando de tava, eu fui tirando, eu falei, bom, agora vamos tratar do seu pé, né? É o pé esquerdo. E aí comecei a tratar, e ela falou assim, não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu estou enxergando as veias do meu pé, que ela não enxergava. Ela falou assim, gente, a parte afundada parou de sumiu, voltou ao normal. Aí ela falou assim, nossa, onde tava preto tá ficando verde. Aí daqui a pouco, nossa, ficou branquinho. O pé dela voltou ao normal. Mas desinchou. É pra você ver o poder de mexer com a energia que tá ali, né? Porque assim, você, além de fazer a energia circular, você ainda destrói, né, o que tá ali. Porque eu tava impedindo que ela trabalhasse, né? Porque é de pé, porque ela trabalha de pé. Porque o pé todo dolorido, daí o corpo dela ficou, ela não entendeu o peso no pé. Então ela começou a ficar torta, né? E ela falou, não é normal essa dor na costa, eu sempre tive há muito tempo, não sei o quê. Já se tornou normal, né? Sentir dor não é normal, né? Daí fui tirando dela. Highlight, sentir dor não é normal, sentir dor não é normal. Aí ela falou assim, nossa, eu tenho uma dor na escápula, e parece um negócio que tá ali, assim, um ponto doendo, que alguém fica cutucando. Daí eu peguei, falei, vamos ver se a gente consegue tirar. Não, mas isso já tem faz tempo já. Não quer tirar o demônio de estimação, como diz o outro lá. Daí eu fui tirando, ela falou assim, nossa, eu falei, agora você tá sentindo? Ela falou assim, só uma dorzinha. Eu falei, não, então vamos ver se eu acho alguma coisa. Não, achei, foi, tá, então machucaram. Eles machucaram você. Aí eu peguei e enviei energia de cura pra ela, que é o reiki, né? Daí ela pegou, ela falou assim, nossa, ela levou, deixa eu levantar. Aí ela falou, nossa, eu não tenho dor nenhuma. Há muito incrível. Alice, ela é boa depois, quando a gente for fazer com alguém que já foi tratada, explicar a situação. Eu perguntei pra ela. Eu perguntei pra ela se ela gostaria. Ela falou assim, eu faço questão. Eu tenho a foto do meu pé inchado, ela falou. Ela acabou de me mandar mensagem. Que bom. Então, isso é muito satisfatório. É muito importante, né? De ter o antes e o depois, né? Quando você faz isso. Uma pena, eu sou muito lesa, né? Eu já falei pra vocês, né? Eu já falei pra você, cadê teu celular pra tá gravando aí? Eu te dei o gravador, cadê o gravador pra tá gravando? Mostra aí o pé, o antes e o depois pra fazer. Não, é que eu não sabia. No meio exatamente que ela falou do pé, que ela caiu, né? Então, mas aí quando ela falou, me mostra teu pé. Deixa eu ver como é que tá seu pé primeiro. Mas agora você já fica ligado pros próximos. Tira print da tela quando você tiver, né? Eu devia ter tirado a foto dela antes. Exatamente. Você tem que tirar print da tela quando você estiver fazendo. Ela rejuvenesceu uns 20 anos. Peraí, eu quero agora. A Alice faz aqui um tratamento, beleza? Feiura pode ser ataque espiritual, coloca aí. Velhice pode ser ataque espiritual. Não, lembra da Juliana, como ela ficava antes no primeiro dia? Não, você não viu ontem a Yumi falando de mim também? Que a minha olheiras desapareceu? Mas então, a gente conversando aqui, né, a Mayumi tava com dor aqui, eu também tava sentindo dor aqui enquanto a gente tava falando. E aí quando você começou a contar também, eu tava sentindo uns negócios aqui. Mas é uma sensação diferente que eu tive hoje no cérebro, um negócio meio que ardido, um negócio diferente. Assim, Deixa eu falar o que a Cida mandou pra mim, eu tô curiosa, ela tá contando alguma coisa, deixa eu ver. Eu vou ler com vocês, eu não sei o que ela me mandou. Olha, gente, 111 mensagens, olha, esse número me acompanha pra caramba. Um dia desses, lembra, Alice, que eu disse, a gente tava conversando, aí foi uma conversa, a gente fez o áudio e deu 111. Aqui, deixa eu ver. Ela tá falando que ela ficou com a dor no pé, deixa eu ver se eu consigo tirar agora dela. Pede pra ela mandar uma foto, como é que tá o pé dela agora, e pra ver se tem a mudança depois quando você trata, se agora tem que fazer isso. Não falo, tire foto, vamos ver. Laura, você tá com outro semblante hoje. Sim. Ontem eu tava detonada. E anteontem, não foi só eu e o Mirko. O Mirko chegou detonado, tomou banho, deitou e dormiu. Ontem a gente já tava melhor, eu fui fazer Uber com ele. Mas ainda assim eu tava com dor de cabeça, tá? Assim, tava me incomodando, hein? E durante a tarde ontem, eu caí. Vocês viram, né? Acho que eu mandei o vídeo lá no grupo, da minha cara, quando eu acordei. Eu vi, não entendi. O que a Laura passou com essa cara dela? O que aconteceu? Eu tava aqui trabalhando em cima dos vídeos, sincronizando áudio com vídeo, subindo pro YouTube, arrumando. Me deu um sono, mas um sono incontrolável, eu simplesmente apaguei em cima do meu braço, assim. Acordei babando, com a mão toda babada. Eu não acredito. Apaguei, do nada, assim. Aí acordei com aquela cara linda que eu tava. Deixa eu registrar essa cara pra vocês verem. Como é que a gente fica? Podre. Eu vi a cara e não entendi. Mas agora eu sei. Eu tô esperando ela me mandar mensagem. Eu confirmei com a Ju. A Ju quer fazer mesmo hoje. Aí depois eu vou ver se eu consigo. Eu peço ela mais claro no YouTube, ou ela filma, ou ela tira foto, né? Do tratamento hoje. Eu não contei com a Mayumi, contei com a Laura ontem, mas depois da nossa reunião tal, eu fui trabalhar, tava caminhando. E aí uma das estudantes de medicina me ligou chorando, falando assim, ela mandou mensagem, que ela estava internada e estava tendo um AVC. O lado direito dela ficou paralisado. Ela não conseguia mexer nada do lado direito do corpo dela. E eu falei, me manda um áudio, né? Porque ela ficava com dificuldade de se mover. Aí ela não conseguia falar. Ela tremia, chorando, a voz dela tremendo, né? E falando que ela estava sendo medicada, mas nada estava resolvendo. Aí eu parei no meio do caminho, sentei num banquinho lá, peguei o pêndulo e comecei a tirar coisa dela. Né? Eu falei, me falando, você tá sentindo? Aí ela foi falando, chorando.
E ela falou, nunca aconteceu isso, Alice, por favor, tá? Eu fui lá, fui fazendo e o que vinha na minha cabeça, né? E foi me virando, limpei o canto dela. Aí eu falei, olha, eu achei mais coisas feitas pra você. E, assim, na verdade, hoje, quando eu estou andando assim, eu tenho o poder de fazer o tratamento sem a mesa. A mesa pra mim é mais um direcionamento, eu trato sem a mesa mesmo, né? E aí, daí cheguei no trabalho, quando estava trabalhando, mas sempre já tem